Olá, este é um projeto do 8º semestre de administração, composto por Ana Carolina Machado, Ana Caroline Carvalho, Bianca Souza de Araújo, Eloá Ferreira Torres e Mayra Cristina do Nascimento. Nós denominamos o nosso projeto de Transgêneros no Esporte, Vozes e Perspectiva da Sociedade. No decorrer do seu desenvolvimento, nós observamos que muitas pessoas se posicionam contra a participação de transgêneros no esporte e, em grande parte das opiniões, é devido à falta de conhecimento sobre o tema. Portanto, o projeto em si visa suprir essa lacuna educacional e informar o público em geral sobre identidade de gênero, regulamentações relacionadas a participações dos atletas trans em competições esportivas, destacar alguns exemplos de competidores trans e partilhar da opinião pública de acordo com a pesquisa que nós realizamos. Olá, eu sou Ana Carolina e vou apresentar os resultados da pesquisa com relação a transgêneros no esporte. Durante o projeto, identificamos que é necessária a opinião das pessoas para entendermos melhor o que eles sabem sobre gênero e pessoas transgêneros. E podemos identificar que 97% dos entrevistados sabe que é uma pessoa transgênero. E cerca de 56% desses entrevistados acreditam que as pessoas transgêneras têm vantagens competitivas sobre as pessoas cisgênero no esporte. Porém, conseguimos verificar também que essas pessoas trocam a sua opinião caso seja comprovado que uma pessoa transgênero não tem nenhuma vantagem competitiva referente à pessoa cisgênero na modalidade que ela for competir. Então, podemos identificar que a maioria das pessoas não concorda com a participação dos transgêneros nas modalidades de esporte por falta de informação e conhecimento sobre o assunto, que também é uma falta que tem na sociedade de não divulgar tanto o assunto e também não passar nas mídias sociais essas informações. E a seguir, vamos analisar um pouco das respostas desses entrevistados em vídeo que foram voluntários. Boa tarde, tudo bem? Como é seu nome? Boa tarde, tudo bom? Eu me chamo Hugo Rodrigues. Hugo, quantos anos você tem? Tenho 23 anos. Hugo, você concorda com a inclusão de pessoas transgênero no esporte? Sim, eu concordo com a inclusão, de acordo que o participante esteja dentro das normas, dentro das regras, que os hormônios deles estejam preparados para a prova acontecer. Eu concordo sim, para não haver nenhuma desigualdade. Eu concordo. Boa tarde, como que é seu nome? Guilherme. Guilherme, você é a favor da inclusão dos transgêneros no esporte? Olha, eu acho que sim, lógico, porque eles não têm vantagem nenhuma sobre os outros competidores, então eu acho super válido sim eles participarem normalmente do esporte. Muito obrigada. De nada. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia? Seu nome? Patrícia, Sua idade? 32. Patrícia, você concorda com a inclusão dos transgêneros no esporte? Sim. Por quê? Eu não acho que pessoas transgêneros vão ter vantagens biológicas sobre as outras pessoas. Eu acho que elas conseguem competir em pé de igualdade, então eu não vejo por que não. Show. Muito obrigada. De nada. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Como é seu nome? Juan, Sua idade? 29 anos. Juan, você concorda com a inclusão dos transgêneros no esporte? Sim, eu concordo, desde que seja comprovado cientificamente que eles não vão ter vantagens biológicas em cima dos seus oponentes, eu acho que é válido sim. Tá certo, muito obrigada. Boa tarde. Fala para mim, por favor, seu nome, a sua idade, se você é a favor ou não da inclusão de transgêneros no esporte e por quê. Boa tarde, meu nome é Janine, eu tenho 22 anos e eu sou sim a favor da inclusão de pessoas transgêneros dentro do esporte,
uma vez que essas pessoas elas têm que respeitar uma faixa hormonal previamente estabelecida durante um tempo, né? 12 meses antes de participar desses esportes específicos tem que haver essa padronização hormonal. E também a respeito da suplementação prévia, que muda bastante o corpo da pessoa em si, que está fazendo essa troca de hormônios, né? E também na minha cabeça, para mim, não faz sentido, por exemplo, mulheres cis que têm um nível maior de testosterona, elas desenvolvem sim uma capacidade óssea maior, tônus muscular maior, elas desenvolvem força maior também, que são geralmente associadas essas coisas à masculinidade, e elas podem continuar competindo com outras mulheres cis. Então, para mim, não cabe excluir uma mulher transgênero por esse parâmetro que uma mulher cisgênero também pode haver essa flutuação. Então, para mim, tem que incluir sim, não faz sentido essa exclusão. Obrigada. Meu nome é Justo Serafim de Araújo, tenho 56 anos e a minha opinião quanto à participação de pessoas trans nos esportes, eu sou contra, pelo seguinte argumento. A ciência, apesar de tentar corrigir no biotipo das pessoas trans, itens como hormônio, densidade óssea, ela consegue equiparar vários itens, mas na parte da natureza ela não consegue, porque realmente a estrutura masculina ela é superior. Isso já foi comprovado. Dados os fatos como, por exemplo, a levantadora de peso alemã, na qual ela não consegue ter alemã é canadense. A levantadora de pesos canadense, ela não consegue ter seus índices batidos até hoje, devido a ter um biotipo masculino. Então, realmente gera uma diferença, apesar de haver comprovações que em alguns esportes isso não acontece. Boa tarde. Boa tarde. Qual o seu nome e sua idade? Igor, 26 anos. Eu gostaria de saber se você é a favor ou contra a inclusão de transgêneros no esporte. E o motivo. Por quê? Bom, eu sou contra porque questão de força física, estrutura muscular, acredito que isso levaria vantagem dentro da modalidade. Certo, muito obrigada. Por nada. Boa noite, meu nome é Reginaldo, tenho 44 anos. Foi me perguntado sobre a questão dos transgêneros no esporte. Mas antes de tudo, eu queria enfatizar que hoje eu sou uma pessoa muito mais aberta à diversidade. Em questão de transgêneros no esporte, eu já penso que ainda deve ser feito como na luta livre. Na luta livre não, no boxe. Cada categoria luta no seu peso. Fica mais justo, mais honesto. Cada um tá na sua área. Não é preconceito, não é nada. Tenho uns amigos gays, lésbicas, trans. Acho muito, muito interessante essa questão. Só que, para mim, Reginaldo, eu ainda acho que se deve respeitar essas categorias. Então, tipo, a uma mulher transgênera participar de um esporte masculino ou vice-versa pode acarretar em vantagens e desvantagens. E ainda não vejo como uma coisa que me atrairia. Eu acho que, por enquanto, até se formular outras teorias, outras fórmulas, eu acho que, por enquanto, eu ainda sou contra. Espero mudar isso de opinião no futuro, mas, por enquanto, eu sou contra. Obrigado. Tchau. Olá, o meu nome é Mayra e eu vou falar sobre a identidade de gênero. Identidade de gênero é a forma como a pessoa se reconhece e se expressa em relação à sua sexualidade. Identidade de gênero refere-se à profunda experiência pessoal de como alguém se identifica, que pode ou não corresponder ao sexo do seu nascimento, órgão genital ou características físicas. Essa identidade deve ser construída pelo próprio ser humano. Diferente da sexualidade, que a sexualidade é como a pessoa entende e manifesta o desejo sexual e afetivo por outras pessoas. A orientação sexual são chamadas de heterossexual, que são pessoas que se sentem atraídas pelo sexo oposto do qual ela é,
Homossexual são pessoas que se sentem atraídas por pessoas do mesmo sexo, e bissexual são pessoas que se sentem atraídas tanto quanto o sexo oposto ou do mesmo sexo. E também temos as pessoas chamadas de pansexual e assexual, que se sente atraída, é uma atração emocional, romântica e sexual em relação ao outro, independente de qual seja. Em resumo, a identidade de gênero está relacionada em ser quem você é. E orientação sexual é como você se sente atraído. Dentro da identidade de gênero, existem alguns exemplos, como, por exemplo, pessoas que têm o gênero igual ao sexo biológico em que ela nasceu, que são chamadas de pessoas cisgêneros. Outras pessoas têm um gênero diferente do sexo biológico em que ela nasceu e são chamadas de pessoas transgêneros. Dentro desses grupos, há mais ainda variedades, como, por exemplo, as pessoas que reconhecem que tem mais de um gênero ou que não possuem, ou que pode variar de acordo com o tempo ou a fase da vida em que ela está, e são chamadas de pessoas não binárias. Reconhecer e respeitar essa diversidade é importante para a gente promover a inclusão e respeito pelos direitos das pessoas de todas as identidades de gênero. Vou abordar o tema sobre presunção de vantagem. Homens e mulheres têm desempenhos físicos em força e agilidade bastante diferentes, em grande parte devido à testosterona. Porque na puberdade masculina, a testosterona ela aumenta a massa muscular, densidade óssea, altura, tamanho de membros, além de produzir mudanças no coração, no pulmão e no sangue. E são fatores que podem contribuir para uma melhor performance esportiva. Teoricamente, as mulheres trans que passam pela puberdade masculina manteriam esses benefícios que a testosterona traz, porque não tem como reverter eles com tratamento hormonal ou com cirurgias. Em busca aí de tentar definir a igualdade nos esportes, tem alguns estudos sobre medindo massa muscular, força de mulheres trans até 3 anos após o início da hormonização. Esses estudos eles mostram que há uma redução na capacidade física da mulher trans, de cerca de 10, 15%, mas que não consegue se reverter aí esse suposto benefício. A questão em relação à participação de atleta trans, ela é discutida mais em relação à mulher trans, devido ao que eu falei anteriormente. Mas não se pode utilizar disso como argumento para excluir um atleta de uma competição simplesmente porque ele é trans. Porque o problema, se for levar isso ao pé da letra, é partir do pressuposto de que todo o corpo cisgênero é igual. De que todo mundo tem a mesma estatura, a mesma densidade óssea e a mesma força, seja mulher ou seja homem. E que eles estão ali dentro de uma competição e está todo mundo competindo de igual para igual. Porém, não é isso que ocorre, porque nenhum corpo cis é idêntico. Não existe um corpo cis padrão. Nós somos cada um feitos, somos cada um de uma forma. Bom, pensemos no vôlei. Nós temos 2 exemplos. Tem a Ekaterina Gamova, ela é uma jogadora russa que tem 2 metros de altura e é considerada uma das melhores da categoria. Paralelamente, tem a Yoshi Takashita. Ela é uma jogadora de vôlei, uma das mais baixas do esporte, que tem 1,59 m. E ambas são mulheres cisgêneras. No vôlei, a altura ela é uma das características físicas mais importantes. Então, os técnicos eles tentam ali encaixar as jogadoras de acordo com a altura e ali na função que vai exercer no jogo. Mas não necessariamente a meio de rede de um time vai ter a mesma altura do meio de rede do outro. Ou seja, ninguém ali está competindo de igual para igual. Sendo assim, partindo deste ponto,
É evidente que a equiterina, ela tem mais força e uma maior estrutura corporal em relação a Yoshi. Ou seja, nós não podemos excluir, com esse exemplo, né? Nós não podemos excluir um atleta transgênero, sendo que existe essa disparidade entre atletas cisgêneros. Olá, eu me chamo Eloá. Vou abordar a temática regulamentações e o projeto de lei número 1136. Então, para dar início, falando sobre as regulamentações, então, algumas das regulamentações relacionadas à temática transgêneros no Brasil inclui um período mínimo de suspensão de hormônios antes da competição. Então, esse período de suspensão ele pode variar de acordo com cada organização, tá? E há requisitos de documentações, então, certo tipo de documentos que o atleta precisa trazer. Também a elegibilidade de atletas transgêneros. É importante frisar que as políticas de regulamentação, ela pode variar de acordo com cada país ou organização, tá bom? Então, essas especificamente é mais relacionadas ao Brasil e são as mais utilizadas, né? São as mais requisitadas. E dando ênfase no projeto de lei número 1136, ele foi criado pelo senhor Maurício do Vôlei, agora no ano de 2023, mais especificamente firmado em 14 de março de 2023, e entrou em vigor na data da sua publicação. O projeto ele estabelece que a participação de atletas transgêneros em competições esportivas oficiais no território brasileiro ocorra apenas em categoria própria. Então, é importante que ocorra só em categoria própria. E o porquê? Porque os atletas trans apresentam fatores biológicos próprios e o seu desenvolvimento no decorrer de parte de sua vida poderia colocar em situação vantajosa diante dos outros atletas. Então, esse é o motivo, tá, da categoria própria, porque o seu fator biológico, de certa forma, poderia influenciar, tá, e gerar uma vantagem. Então, o objetivo da proposta é igualar, né, as condições entre competidores no exercício de direito constitucional ao esporte, para que não ocorra, de certa forma, essa vantagem competitiva, tá? É claro que é necessário que o atleta siga as regulamentações que eu mencionei anteriormente, exigida pela organização que o mesmo irá competir, e esteja dentro da norma do projeto de lei número 1136, tá bom? Olá, eu sou Ana Caroline, vou falar de 2 exemplos inspiradores, que é a história da Tiffany Abreu, jogadora de vôlei brasileira, e da Lia Thomas, que é a nadadora americana. Então, são 2 histórias de garra e superação, em meio à trajetória no esporte, em meio a obstáculos. Temos a Tiffany de Abreu, que é a nossa jogadora de vôlei brasileira transgênero, que ela fez história por se tornar a primeira atleta transgênero a entrar numa Superliga feminina. Então, foi algo que gerou polêmica, diversos comentários, tanto positivos quanto negativos, em meio ao esporte, né? Diversos questionamentos sobre ela ter vantagem ou não competitiva sobre as suas colegas. Ela enfrentou bastante preconceito, tanto das suas colegas em quadra, né, a comissão e tudo mais. Porém, né, ela seguiu firme, com garra, se tornando história no nosso país, e ela também é conhecida fora do país. Então, ela fez um marco na sua história, na sua trajetória, abriu portas para que outras pessoas transgêneros fossem inclusas na comunidade esportiva. Falando em superação, também temos a nadadora americana, que é a Lia Thomas, que também enfrentou e enfrenta diversos comentários preconceituosos, comentários positivos também, várias polêmicas, né? O quesito polêmica pelo fato dela também já ter participado de outros campeonatos no sexo anterior. E quando ela fez essa transição, que ela foi inserida na modalidade feminina, foi um baque para a sociedade. Assim como a Tiffany, ela também enfrentou diversos comentários sobre o sexo dela, sobre a transição dela, mas ela segue firme e forte nas suas habilidades, enfrentando todos os obstáculos, e ela é conhecida agora mundialmente pelo seu recorde, né,
de 4 minutos e 33 segundos e 82 milésimos na sua marca. Então, foi um marco histórico da sua própria carreira como nadadora. Por fim, a participação de atletas trans no esporte é uma questão difícil e evolução. Projetos como este devem ser fomentados em meios sociais para desenvolver pensamentos como a inclusão e o respeito à igualdade esportiva. Sendo assim, é importante que a gente tenha em mente que ser trans não necessariamente sempre colocará em vantagem uma pessoa. Mas então, o que pode ser feito? Seria o caso de ser pensado, cada caso é um caso, cada categoria, cada esporte é um caso? Sim. Nós, após o desenvolvimento do trabalho, acreditamos que sim, deve ser analisado a participação de cada um de alguma forma, e porque o que não deve ser feito é simplesmente excluir essas pessoas do esporte, porque isso vai apenas reforçar o estigma que já é carregado por essa população e contribuir ainda mais para a exclusão social.